Amém, queridos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, uma palavra que eu já ministrei na igreja há um tempo atrás, mas eu achei bem a ocasião, era muito boa, para nós pensarmos um pouco mais sobre esse assunto, sobre o bom pastor, né? Como o pastor Maurício, ele fala nas mensagens dele, ele tem falado em algumas pregações, que só tem falsa ovelha porque existe falso pastor. Só existe falso pastor porque tem falsas ovelhas. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre esse aspecto aqui. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Os irmãos acharam? Só um irmão achou. Alguém mais achou? Todos acharam. Amém. O que diz a palavra do nosso Deus? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para onde? Para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Pai, estamos diante da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que Tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Apesar da Sua palavra por si só já falar conosco. Não precisaríamos de nenhum mensageiro, ó Deus, apenas da Tua palavra lida, Tua palavra pensada, Tua palavra sentida. Pai, que essa noite, Deus, Tu venhas através do Teu Espírito Santo, ó Deus, falar conosco, com aqueles ouvidos que estão abertos e atentos para ouvir a Tua voz. Trate com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela Tua presença aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já tem ministrado nesse altar e por tudo que o Senhor há de ministrar nesta noite ao nosso coração. Assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados, Jesus ele fala sobre a igreja. E depois que ele fala sobre a igreja, ele fala sobre o aprisco. E ele termina dizendo algo que os seus discípulos não entenderam. Quando ele fala de aprisco, os discípulos não entendem. Tanto é que ele falou, no verso 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam. Eles não compreenderam nada do que Jesus estava lhes falando. Eu, quando olho para a igreja hoje, irmãos, quando olho para a igreja no Brasil, e eu tenho muito receio da igreja no Brasil nos próximos anos, tenho muito receio da igreja no Brasil, depois que tudo isso terminar, depois que essa pandemia, né, terminar, depois que tiver as vacinas, não sei, depois que isso tudo acabar, depois que nós jogarmos uma pá de cal em cima disso tudo, eu tenho muito receio da igreja no Brasil, porque a sensação que eu tenho é que nós não entendemos absolutamente nada sobre aprisco, que nós como igreja não entendemos absolutamente nada sobre esse texto, e Jesus ele fala do seu rebanho, algo que é assustador ao rebanho. Mateus capítulo 16, para você ver como é que em meio ao rebanho, muitos não entendem, poucos são aqueles que entendem. Mateus 16, 13 a 16, você conhece bem a história? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando acerca dele mesmo, o que esse povo está falando de mim? O que vocês pensam a meu respeito? Aí ele diz, e eles responderam, os discípulos, olha o que eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, mas outros, Jeremias, ou alguns dos profetas.
Ou seja, não sabiam realmente quem ele era. Não havia uma identificação de quem era aquele que falava. Ele responde assim: mas vós, ou seja, você, igreja minha, você, meus discípulos, vós, você, que diz que eu sou? Apenas uma voz respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus ele diz: olha, Pedro, eu vou falar para você que não foi a tua carne que te revelou isso. Se você acha que você é o cara, quem está falando aqui é o pastor Paulo, tá, irmãos? Estou só injetando na mensagem. Se você pensa que você é o cara, que foi revelado a você, que você é o bam no meio de todos, não, Pedro. Porque não foi a tua carne nem teu sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu, Ele te revelou isso. Pedro deu essa resposta não porque ele era o melhor que os outros, mas sim porque foi revelado pelo Pai quem era aquele que perguntava. Então Jesus ele afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, Pedro, eu te digo que tu é pedra, mas sobre essa pedra, ele aponta para ele mesmo, essa pedra, né? Eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha, que é o próprio Cristo, sobre essa rocha, sobre essa pedra, e as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Não irão prevalecer contra a minha igreja. E ao dizer essas palavras, irmãos, Jesus ele deixou bem claro nas entrelinhas que havia uma igreja que não seria a igreja dele. Se você analisar nas entrelinhas, está dizendo: olha, a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja de Cristo, irmãos, ela é edificada, ela é firmada na rocha que é Cristo. E aquela que está firmada na rocha que é Cristo, nada irá abalar. Não há desestrutura para uma igreja firmada na rocha que é Cristo. Se nós olharmos para a atual circunstância, por isso que eu repito, eu não sei como será a igreja daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei. Eu não espero muito, irmãos. Escute isso, você que está me ouvindo pela internet, eu não espero muito da igreja daqui a 1 ano. Eu não espero muito da igreja daqui a 6 meses. Eu não espero muito. E também não me assustarei com esfriamento. Você está entendendo isso, querido, sim ou não? Você que está em casa me ouvindo, né? Você está ouvindo isso. Eu não espero muita coisa. Jesus ele dá uma palavra dura. Olhando para esse texto de João, eu quero observar algumas coisas ditas pelo próprio Jesus. A primeira coisa, querido, Jesus diz que quando o assunto é aprisco das ovelhas, ele está dizendo que há mais de uma entrada neste aprisco. Porém, o único jeito de entrar no aprisco do bom pastor é pela porta que é Cristo. Não há outra maneira. Porque ele diz, em João 10:1, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra por aonde? O que está escrito aí? Leia para mim, por favor. Pela porta. Olha, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é quem? E aonde ele está? Dentro do aprisco. Você consegue entender isso, irmãos? Há um que entra pela porta, mas há outro que não entra pela porta, porém está dentro. Amados, há muitos que estão dentro, porém não entraram pela porta. E se existe aqueles que estão dentro e não entraram pela porta, certamente é fake.
É fake. Aí eu lhe pergunto, amada igreja, o fake é a maioria ou a minoria? Não responda. Não vamos responder. Que nós não somos Cristo. Só o Senhor sabe quem é fake. E não cabe a mim nem a você para julgar aquele que é real daquele que é fake. Deixa isso por conta do Senhor e por conta do doce Espírito Santo. Que no dia certo Ele vai separar o fake do verdadeiro. É Ele quem separa. Não sou eu e nem você que iremos fazer essa separação. Muito embora no nosso coração nós conseguimos fazer essa divisão. Não, esse é de Cristo, aquele não é. Esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Quem somos nós? Quem é você para garantir isso? Nós não podemos garantir. Porque o único que garante céu e inferno é o próprio Deus. Mas qual é o caminho para chegar lá, pastor? É Jesus entrar pela porta. É o único caminho. É eu entrar pela porta. Se eu entro pela porta, e se essa porta é Jesus e eu estou dentro dela, é garantido o céu. Mas quem entra por ela e quem não entra? Não sou eu que vou dizer. Porque a Bíblia, querido, ele chama de ladrão e salteador. E esse ladrão e salteador, ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. E ele está dentro da igreja, não é do lado de fora. Ele está dentro. Ele está dentro do aprisco. Há um que entra pela porta, dito pelo Senhor, mas há outro que não entra pela porta. E o que mais me assusta é que ele está dentro. Ele está dentro. E por favor, não olha para o lado não. Senão a gente começa a levantar. E nem pense em alguém agora. Pense em você. Pense se você entrou pela porta ou não. Por onde você entrou? Porque certamente todos nós estamos dentro. Todos estão dentro. Mas por onde entramos? Antes de fornecer dons, querido, o Espírito Santo ele veio produzir unidade em nós. E eu fico pensando nessa unidade. Por que até hoje não há unidade entre nós? Por que entre nós há divisões? Por que entre nós há divisão de opiniões? Por quê? Se o Espírito Santo ele traz a unidade, eu tive o prazer, glória a Deus por isso, de passar 2019 pregando somente sobre o Espírito Santo. E ele me ensinou isso. Ele veio trazer unidade à igreja. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil, querido, nasce por causa de uma divisão interna. A maioria. É o que eu penso que é diferente do que o pastor pensa, é que o outro pastor pensa, é que eu não penso. Irmãos, essa divisão está aqui dentro. E um trai o outro. E na traição divide a igreja. A metodologia é diabólica, irmãos. É diabólica. Querido, você pensa que nós aqui estamos livres disso? Você pensa que nós estamos livres disso? Você pensa que você em casa, você está cultuando o Senhor em casa, você que é de outra igreja, que está me ouvindo, você pensa que a sua igreja ela está livre disso? Não está livre disso. Nós não estamos livres. Romanos 9,6, esse versículo é tremendo, diz assim, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, ou seja, a falha não está aqui, está aqui. Não está na palavra. Não pense você que a palavra tem falado, porque nem todos de Israel são de fato o que, irmãos? Israelita, é fake. É fake. Nem todos que estão na igreja são igreja, então para de se decepcionar com igreja. Porque nem todos que estão dentro do aprisco é a igreja de Cristo, querido. Nem todos. Há muitos que não têm nada a ver com Jesus e estão aqui dentro. E eu não falo da Nova Vida de São Cristóvão, não, por favor. Eu estou fazendo um pacote geral. Eu quero que você que está me ouvindo, você que está aqui, pense nisso. Pense.
porque é sério o que nós estamos atravessando hoje. Nós estamos atravessando momentos difíceis, e eu vejo momentos difíceis dentro da nossa igreja. Está difícil. Querido, o Senhor, Ele está nos últimos dias, Ele está fazendo a separação, e não sou eu nem você que iremos separar, é Ele que está separando. Você está entendendo isso, meu irmão? Por favor, você entende isso? A separação. Estão em Israel, mas não são israelitas. Estão na igreja, mas não são igreja. É fake. Mas está dentro. Por que, pastor Paulo? Porque não entrou pela porta do aprisco, entrou por outro lugar, mas está dentro. Mas pastor, e o batistério? Não sei se tomou só um banho, não sei, de repente foi um banho, foi no oba-oba. Ah, isso deve ser legal, olha, isso é maneiro, ser crente hoje, rapaz, está na moda. A moda hoje é ser gospel. Então você é gospel. Mas para ser gospel tem que se batizar e vai lá tomar um banho. Está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não, por favor? A igreja institucional, irmão, nunca será uma igreja perfeita. E até hoje, muitos não entenderam isso. Muitos não entenderam que a igreja, enquanto instituição, ela não é perfeita. Não busque perfeição do seu pastor, não busque perfeição do pastor Paulo, não busque perfeição do pastor Manuel. Você não vai encontrar homens perfeitos. Nós temos os nossos defeitos, mas deixa eu abrir um parênteses, porque nós também somos ovelhas do bom pastor. E se há um que tem que tratar conosco, esse um é o bom pastor. Você está entendendo o recado de Deus nessa noite, irmão? Que eu orei muito por ele, eu falei, meu Deus, mas é isso, Paulo. Paulo não tira nenhuma vírgula daqui, é isso. Então vá para casa ruminando essa palavra. E pense nisso, por que porta eu entrei? Por que porta nós temos entrado? Para permanecer em comunhão, que nós devemos crescer, é preciso amadurecer. Então você tem que crescer, tem que amadurecer, e nada melhor para crescer do que a dor. Não tem nada para amadurecer uma igreja do que em meio à dor. E nós estamos passando um momento de dor. Não é possível que nós que somos igreja, não é possível que nós não venhamos a pensar na dor que a igreja está atravessando hoje. Não é possível, a dor da apostasia, a dor do esfriamento. Mas pastor, eu estou em época de pandemia, não posso vir. Meu irmão, eu não estou lhe falando isso, por favor. Não vamos confundir a palavra. Não vamos confundir, não vamos colocar palavras na minha boca. Estou em pandemia, não posso frequentar a igreja. Você não pode frequentar a igreja, mas você é igreja. Você que está aí, você é igreja. Amém, querido? Você está em casa, se você é igreja, é igreja. Então permaneça igreja. Permaneça igreja que entrou pelo aprisco, ovelha do aprisco, que entrou pela porta. Porque o Senhor, Ele não vem buscar fake. Ele vem buscar uma igreja. Uma igreja. Eu tenho muito receio, irmãos, da palavra de Deus, quando diz que muitos daqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, eu profetizei, eu preguei, eu sapato de fogo, orelha de fogo, e sovaco de fogo, tudo de fogo. O cara é um fogaréu, a mulher é um fogaréu. E o Senhor vai lá e fala assim, eu não te conheço, eu não conheço você. Sabe por quê, querido? Você não entrou pela porta. Se você não entrou pela porta, é fake. E se é fake, fora. Porque o Senhor não vem arrebatar uma igreja fake. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja na rocha que é Jesus. Firmada na rocha. Para permanecer em comunhão, devemos crescer, irmãos. Parar de meninice, de mimimi. Mas crescer.
Vamos amadurecer em nome de Jesus. Há pessoas que se ferem por achar que a igreja é lugar de perfeição. É como eu sempre digo, igreja não é lugar de perfeição, igreja é lugar de problemático. E não esqueça que você e eu, nós somos problemáticos. Então você se acostume comigo problemático, enquanto eu me acostumo com você problemático, e vamos orando pelos outros e dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse meu irmão que ele é problemático. Tenha misericórdia desse pastor Paulo que ele é problemático. Tenha misericórdia da dona Neuza lá, da tua mãe, que ela é problemática. Só Jesus na causa. Glória a Deus. Muitos abandonam a igreja, querido, por causa dos problemáticos. Abandona a igreja por causa dos Judas. Tem Judas, eu vou embora. Não, essa igreja ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. Mas esquece do Pedro. Esquece do Paulo. Esquece do João. Esquece do Mateus. Esquece do Lucas. Irmão, tem muita gente boa. Aquele que é gente boa, diga amém, por favor. Oh, meu Deus, graças a Deus. Posso contar com gente boa nessa igreja. Gente boa! Tem Judas? Tem Judas! Então, pastor, vamos orar para que o Judas saia? Não, não foi essa oração que Cristo fez. Até no último dia, o Senhor suportou e aturou Judas. No último dia, Ele quis dar uma oportunidade a Judas. Amigo, por que faz essa coisa? Amigo, você não acha que ele sabia quem era o traidor, irmãos? Como homem, porque Jesus, se você não sabe, você que está em casa aí, você que é TJ, que acha que Jesus não é Deus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele, como homem, ele não sabia quem era Judas. Como homem, ele sabia? Sabia não. Aí chamou Judas. Mas como Deus, ele sabia quem era. Mas ele chamou. Não o deixou fora. Porque cabe a ele a separação, irmãos. Não cabia a nenhum dos discípulos fazer essa separação. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que existem duas vozes na igreja. Duas vozes que são ouvidas dentro do aprisco. Portanto, irmãos, é possível que o ladrão e salteador esteja pregando a palavra na igreja, você acha? Sim. Quantos ladrões e salteadores que nós vimos pregar o evangelho, irmão? Vendendo Jesus, negociando o evangelho, negociando a palavra. Ladrão, salteador. Porque quando olha a Bíblia, isso vai completamente de contra aquilo que a palavra do Senhor está escrita. E eu não vou entrar em mérito nenhum, porque o ladrão e salteador sabe quem é. Eu não vou ficar entrando em mérito, não vou ficar dizendo... Não, nem me interessa. Mas nós podemos ouvir a palavra e quando ela chega em nós, não chega como palavra de Deus. Você pode estar ouvindo uma palavra de um ladrão e salteador, e quando ela chega no teu ouvido, você acha que é, e não é, é fake. Pastor, como é que eu identifico isso? Busca em Deus. Senhor, me dê discernimento, Senhor. Senhor, unge os meus ouvidos, Senhor. Senhor, eu quero aprender a mastigar com os dentes do cérebro. Eu quero aprender a pensar. Como é bom uma igreja que pensa. Como é maravilhoso uma igreja que... Não é que entra num conflito. Uma coisa é conflito, uma coisa é confronto. Aonde é você chegar e falar assim: por favor, pregador, isso aqui que você pregou aqui, explica aí. Me explica essa vírgula aqui, porque essa vírgula eu não consegui engolir a vírgula. É bom. Eu canso de falar isso, é bom. Nenhum pastor dessa igreja se nega em falar para você: ó, o que eu preguei foi isso, meu irmão, olha aqui, ó. É isso, é te dar um estudo sobre o assunto. Estou falando a verdade, irmão, sim ou não? Você quer que eu me cale? Bom, ninguém falou, eu vou embora. Estou doido para ir embora para casa.
Mas eu vou terminar assim mesmo. Então abre seus ouvidos espirituais, que eu estou pregando para quem tem ouvido para ouvir. Amado, na igreja nós podemos nos encontrar e também podemos nos perder. Depende dos teus ouvidos. A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido à voz de Deus, querido, ou você está dando ouvido à voz do falso pastor, à voz do diabo? De a quem você está dando ouvido? Porque é interessante, tem pessoas que ouvem uma palavra na igreja, aí daqui a pouco está ouvindo outro, está ouvindo mais outro. Porque, irmão, daqui a pouco você está comendo um bolo que você não sabe qual é o sabor do bolo. É um monte de sabor. Aprenda a comer um bom prato, a se alimentar bem. Pastos verdejantes, ovelha. Aprenda aos pastos verdejantes. O pastor e o ladrão habitam no mesmo lugar, irmãos. Pastor, você está falando da igreja de São Cristóvão? Para com isso, eu não estou falando nada disso. Eu estou pregando para uma igreja viva e sadia. Uma igreja que tem cérebro e pensa. É para essa igreja que eu estou pregando nessa noite. A palavra do Senhor diz, olha aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, irmãos, pensar, que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, com E minúsculo, ele está falando para a igreja, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Palavras ditas ao vento, irmãos. Aí ele diz aqui no verso 4, no verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane. Para quem que Paulo escreveu isso, querido? Para a igreja. Não foi para o mundo, não. Foi para a igreja, foi para servos. Essa carta parece que foi entregue hoje para a nossa igreja aqui, para estar sendo pregado hoje. Porque isso é bem atual. Ele está dizendo aqui, de modo nenhum vos engane. Porque isso, honestamente, com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, por palavra, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Aonde está assentado, irmãos? No santuário de Deus. Aí você diz assim, pastor, isso aqui é lá para o fim dos tempos, isso diz respeito ao anticristo. Irmãos, traz isso para a atualidade, traz isso para o teu dia de hoje, e veja o que está acontecendo no meio de muitos de nós. Veja se não está acontecendo isso. Sentando no trono de Deus, pregando a palavra como se fosse um pastor, como se fosse um dirigente, um ungidão, que a gente escuta tanto falar em ungidão. Graças a Deus eu sou ungidinho, glória a Deus por isso. Diz aqui, o que você pensa? O que você pensa sobre Deus, irmãos? Seja muito sincero, o que você pensa, meu irmão, acerca do Senhor Jesus? O que você tem em mente acerca de Jesus? A palavra do Senhor diz que ele se levanta contra tudo que é sagrado, por epístola, como por palavra, como se fosse homem de Deus, mas não é fake. Se tem uma igreja fake, é porque tem pastor fake. Se tem pastor fake, é porque tem igreja fake. Você entendeu isso, querido? Tem ovelha fake e tem pastor fake. Um se integra ao outro. É o que eu estou vendo na palavra. Ou estou falando demais? Por favor, você está vivo ainda? Diga amém. Está vivo, glória a Deus. Amado, ao deixar de lado essas variáveis desse texto, porque esse texto tem muitas variáveis, e eu estou diante de estudantes da palavra de Deus,
Nós chegamos à conclusão de que o maior inimigo da igreja não está fora. Esquecendo as variáveis da palavra. Mas está dentro. Está dentro da igreja. Se está dentro, irmãos, eu chego à conclusão nessa palavra que nós nos bastamos por sermos o nosso próprio inimigo. Estamos dentro da igreja. Pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? Irmãos, pense como é que a igreja de Cristo está hoje. Amado, como é que está um oba-oba na igreja? Eu repito, eu não estou falando para a igreja denominacional Nova Vida de São Cristóvão, eu estou pregando para crente que está me ouvindo, talvez a 2.000 quilômetros de nós. Talvez esse ouvido não é nem o seu que está aqui, irmão, mas é um ouvido que está a 2.000 quilômetros de mim, e que vai ouvir essa palavra. Então não toma como igreja Nova Vida, não, eu estou pregando para uma igreja viva, amém, querido? Glória a Deus, você é vivo. Então nós chegamos à conclusão nessa palavra, irmão, que aquele que mata, que rouba e destrói, está dentro. Matando, roubando, destruindo com palavra. Matando, roubando, destruindo com atitudes, com atos. Com pensamentos. Eu sempre costumo dizer que o lugar mais perigoso da igreja é o corredor. Corredor de igreja. Irmãos, sabe, você já viu formiga quando vai e vem? A formiga está vindo, a outra indo. Aí daqui a pouco uma para, parece que faz fofoca uma da outra. Aí faz fofoca, né? Assim, eu acho que parece que é fofoca. E fala um da sogra do outro e tal, fala lá e tal, Aí daqui a pouco ela segue. Eu chamo isso de corredor. Quando para no corredor é problema, irmãos. Que você pode estar emprestando o seu ouvido para alguém que entrou, não foi pela porta. Você pode estar dando ouvidos a alguém que não faz parte do aprisco, mas que está no aprisco. Aí você para no corredor. A coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Amados, não despreze o discernimento, porque a vítima pode ser você. Não despreze o discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Você está entendendo, querido do Pai? Querida do Pai, você está entendendo isso? Minha irmã amada. Estão entendendo, querido? Em nome de Jesus? Ao olhar para esse texto, irmãos, nós começamos a entender a realidade, talvez, da nação hoje. Eu olho para o Brasil e vejo como é que está o nosso país. Nós somos o país que mais mata no mundo. O país que mais mata no mundo é o Brasil. Nós somos o povo mais ansioso na face da terra. O que tem de gente ansiosa, meu irmão, a coisa parece assim, o que vem estragar o homem é o celular. Tu clica e tem que abrir. Tem que abrir, porque eu cliquei. Senão tu fica, clica. É ou não é assim? Estou falando demais? Ou não? Clica. O celular foi comprado ontem, mas você quer que ele abra rápido. Se não abrir, não, já não presta mais. Não presta, tem que ser rápido. Tem que clicar, tem que abrir. Nós somos um país ansioso. Nós somos um povo ansioso. Nós somos um povo, talvez o povo mais lindo do mundo. Eu acho o brasileiro o povo mais lindo. Que mistura de raça que nós temos, irmãos. Como é bom, você olha para o lado, você vê um afrodescendente, isso para a gente não ser criticado. Tem um afrodescendente, olha para o outro, tem um branco quase que transparente. Tem um outro lado, tem um vermelho. Tem outro lado, tem um camarada que é quase azul. E a gente está aqui se misturando. Que povo lindo, irmãos. Que povo bonito que Deus pode usar em qualquer lugar do mundo. O Senhor pode pensar um brasileiro com cara de japonês e mandar para o Japão. Está entendendo, querido? Olha que povo lindo. Em contrapartida, nós temos o povo mais vazio.
Grande número de suicídios no Brasil. Pastores se suicidando. Você sabe o que é isso, irmã? Pastor se suicidando. E somos um povo bonito. Esse vazio, querido, essa ansiedade, é a vida não vivida. Não vive a vida, acúmulo do agora não vivido. Eu quero que a coisa aconteça. Eu trago o ontem para hoje, e a gente fica se remoendo com o ontem, e eu não consigo me projetar no amanhã, porque é assim a vida. Eu tô aqui, o meu coração apertado, eu estou magoado, eu não quero mais assunto com você, mas o negócio aconteceu há 10 anos atrás, não me interessa, eu estou aqui me amargurando. Olha que povo lindo, mas um povo amargurado. E nós vivemos assim. Você acha que isso acontece, meu querido irmão, você que está me ouvindo em casa, você acha que isso só acontece do lado de fora? Isso acontece do lado de dentro. Dentro do aprisco acontece. Com todos esses índices, irmãos, nós somos o maior país cristão do planeta. Em contrapartida, olhando para o cristianismo hoje, estou falando a nível de Brasil. Querido, está me dando a microfonia aqui, tá? Diminui aqui, por favor. Olhando para a igreja no Brasil, pense comigo numa coisa, querido. Qual é a avaliação que os outros países fazem do cristianismo no Brasil hoje? O que você acha? Qual é a avaliação? Qual é a avaliação que eles lá fora fazem de nós aqui? É fake. Como é que pode o país mais cristão do mundo ser o país que mais mata, um país de mais suicídio, um país de mais promiscuidade? Como é que pode? A gente não consegue ganhar o vizinho. Não consegue. Consegue ganhar o vizinho, irmãos. Como é que pode isso? O nosso discurso, a nossa fé não transforma a cultura, pois o sujeito, querido, ele transforma a religião, mas não muda o caráter. Você prega a palavra, ele mudou a religião dele, mas o caráter permanece o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Pastor, houve conversão? Não houve conversão. Continua sendo fake. Nós temos um bom sermão, irmãos, mas na prática somos insuficientes. Nós enchemos templos. Nós sabemos exatamente o que fazer para encher o templo. Nós sabemos exatamente o que fazer para ter essa igreja superlotada. Em contrapartida, o bairro continua o mesmo. O Rio de Janeiro continua o mesmo. Sabe por quê, amado? Porque fake não forma discípulos. Fake forma marionetes. E eu vejo a igreja se enxugando. O Senhor está enxugando a igreja, irmãos. O Senhor está enxugando a igreja. E nós vamos chegar nos últimos dias, no qual está escrito que o Senhor diz na sua palavra: naquele dia achará o Senhor fé na terra. Por que essa pergunta? Ele fez a pergunta há 2000 anos atrás, e hoje eu faço essa pergunta: achará o Senhor fé na terra? Eu vou trocar a pergunta: ainda existe fé nessa terra? Eu louvo a Deus pelos remanescentes. Sempre haverá os remanescentes, irmãos. Sempre haverá os remanescentes da igreja. Aqueles que não se dobram diante dos fakes, aqueles que não se dobram diante dos falsos pastores, aqueles que discernem a palavra, que têm um bom discernimento do que é palavra de Deus, pura e genuína, daquilo que é fake. Eu louvo a Deus porque ainda tem crente.
tem crente, irmãos. Você está entendendo isso, amada igreja? Eu louvo a Deus por isso, Senhor. Ainda há aqueles que são verdadeiros. Não é difícil, querido, você observar um falso pastor de um pastor verdadeiro. Não é difícil você observar uma boa ovelha da falsa ovelha. Como é que se observa isso, pastor? Porque o fake é antibíblico. O fake não tem nada a ver com a palavra, mas se você não conhece a palavra, aí você vai se deixar enveredar pelos fakes. Porque a própria palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de quê, irmãos? Conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento. E os fakes, irmãos, eles trazem sempre um slogan: pare de sofrer. Não sofra mais. Pare de sofrer. Conquiste. Você pode. Você pode. Se você for chamado para conquistar. Pisa na cabeça de Satanás. Se for chamado para pisar na cabeça de Satanás. Isso gera adesão, irmãos. Isso gera comercialização. Mas isso não gera conversão. Isso não gera fruto do Espírito. Isso gera fake. A liderança está cansada, irmãos. Cansada porque estão tentando extrair fruto do Espírito de gente que não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não há como extrair fruto do Espírito. É impossível. É impossível uma árvore infrutífera você querer que ela dê fruta a qualquer custo. Impossível. A árvore é estéril, ela morrerá estéril. Só milagre para deixar de ser estéril. Então, é assim que eu estou vendo, irmãos. E por favor, se tudo que eu estou falando aqui, você não estiver de acordo, me chame ali fora. Pode falar comigo: pastor, não concordo com nada disso que você está falando. Eu vou te ouvir horas. Agora me dê uma justificativa bem consistente na palavra. Porque o que eu vejo não é isso. Porque a palavra do Senhor diz, querido, que o reino dividido ele não subsistirá. Há o fake e há o verdadeiro. E entre o fake e o verdadeiro, nem o Espírito Santo, ele gera unidade. Nem o Espírito Santo, ele vai gerar unidade no fake e no verdadeiro. Ele vai trazer o joio para se juntar com o trigo. Pronto, agora eu tenho unidade com ele. Não há comunhão. Não há unidade. Aonde há o fake, não há unidade. Porque o reino dividido, ele não subsistirá. E não choramos por isso. Isso é que é mais dolorido. Porque nós, igreja, não choramos por isso. Nós não nos envergonhamos com isso. Deveríamos nos envergonhar com isso. Então o que eu devo fazer, pastor? Se levante como um pregador genuíno da palavra. Pregue a palavra genuína, pregue uma palavra verdadeira, pregue a palavra do Espírito Santo, porque ainda há ouvidos para ouvir. Ainda há muitos ouvidos para ouvir a palavra. Então pregue a palavra de Deus. O ato de ouvir, irmãos, é tão importante quanto o ato de pregar. O que adianta pregar a palavra se nós não temos ouvidos para ouvir a palavra? O que adianta a palavra sem ouvidos para ouvi-la? Eu quero estar encerrando essa palavra, irmãos. Eu estou encerrando, até por causa do horário também, mas eu quero estar encerrando essa palavra. Quero concluir essa palavra. Cadê o bonito, Lucas? Cadê meu menino aí? Está lá, né? Deixa ele quietinho lá, não interrompe ele não. Quero concluir, irmãos. Amados, o
muitas vezes o nosso desejo de ver o templo cheio, muitas vezes eu vejo que é quase que um censo. Eu já vi conversa entre pastores dizer assim: quantos membros você tem na sua igreja? Ao dia eu tenho 200. É isso, rapaz? Só isso? A minha tem 2.000. Então há esse desejo de encher o templo. Mas a minha pergunta é: esse desejo de encher o templo é para a glória de Deus ou para a glória do homem? Esse desejo de encher o templo, que não é errado, irmãos, por favor, também não deturpe o que eu estou falando. Não é por isso que você vai deixar de pregar a palavra, tem que pregar. Tem que superlotar o templo. Mas a gente às vezes pensa exatamente assim: a igreja está tão vazia. Aí eu lhe pergunto, irmãos, o que é ser vazio e o que é ser cheio? Você acha vazio de quê? Ou você considera a igreja cheia de quê? Não, pastor, tem que estar cheio de gente. E cheio de gente não quer dizer que está cheio do verdadeiro. Pode estar cheio de fake. Estão entendendo isso, irmãos? Você entende o que Deus trouxe para nós nessa noite? Amado, essa palavra é para eu pensar no que é que eu, Paulo, enquanto pastor, estou fazendo com a minha vida ministerial. O que você, enquanto ovelha, está fazendo com a sua vida enquanto ovelha? A quem você está emprestando os seus ouvidos? A quem você está dando ouvido? Irmãos, há dois dentro do aprisco. Eu não estou falando pastor Paulo, pastor Manuel, pastor Maurício, não, por favor. Mas há duas vozes, irmãos. Há duas vozes. O Senhor diz aqui: um entrou pela porta do aprisco, o outro entra por outro lugar. Por onde entrou? Não sei, mas eu sei que está dentro. Então eu quero orar por você nessa noite, amado. Quero te convidar a ficar de pé, mas vamos orar, pedir a Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento. Purifica os meus ouvidos, que eu quero aprender a ouvir a palavra. Eu quero saber de onde vem. Eu quero saber de onde vem. Da onde está vindo a palavra? Você pode fazer essa oração, querido? Pedir a Deus nessa noite: Senhor, me dá discernimento. Pai, me dá discernimento. Peça a Deus: Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei quantos ouvidos irão ouvir essa palavra, Pai. Mas se há algum ouvido fake ouvindo essa palavra, Pai, está em Tuas mãos. Não cabe a mim, Senhor, não cabe a ninguém julgar se é fake, se é verdadeiro, se é pastor, se é falso pastor, se é crente, falso crente. Pai, não está em nós, porque somente o Senhor irá fazer essa separação naquele dia. O Senhor garante na sua palavra, Deus, que o joio, ele está junto com o trigo, e o trigo com o joio. Cabe ao Senhor separar, não a nós. Portanto, Senhor, nos dê apenas discernimento, sabedoria, para aprender a discernir a voz. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa os ouvidos que irão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.